mais uma segunda-feira trazendo um tema que eu particularmente gostei muito e as pessoas também, Negro, Juruna, seja bem-vindo, que muita gente sinalizou como positivo e é algo que muitas pessoas sem perceber estão sofrendo, né? É uma distorção da percepção de si próprio. Em especial, a gente vai estar falando sobre as mulheres e vai falar também de depressão, ansiedade e autoestima. Por que esse, eu vou chamar de tripé aqui, que é o tripé da imagem corporal. Não sei se você que está assistindo sabe que a nossa autoestima é formada pela essa imagem corporal que a gente tem, a nossa própria imagem, como a gente se vê. E essa forma de como se vê, ela perpassa pela visão dos pais, professores, pessoas ao nosso redor também. Então, a partir disso, hoje, no cenário atual, você manter essa autoestima, você manter essa imagem corporal, mais ainda a imagem que você tem de você, aonde as mídias elas estão aí, né, entre aspas, escancarando a vida das pessoas. Então isso faz com que facilmente você se compare à vida do outro, que tem isso, né, tem isso, não tem isso, ou você é bonito, ou você é feio. Então é muito fácil cair nessa armadilha. Eu vou chamar de armadilha porque os efeitos disso, quanto mais tempo você passar nas redes sociais, né, isso já tem uma pesquisa, quanto mais tempo você passar nas mídias sociais, mais você tem uma propensão de desenvolver algum distúrbios nessa direção de imagem, né, corporal, ou seja, distorção dessa realidade. Como eu falei, o foco de hoje é falar das mulheres, e aí eu vou trazer um outro dado muito interessante, tá? Antes de trazer esses dados, eu vou me apresentar para você que não me conhece. Eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico. Além disso, eu sou coach integral sistêmico formado pela Febracis, onde o presidente é Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade. Além disso, eu sou analista de perfil comportamental, palestrante, empreendedor digital, amante da vida e aprendiz. Apesar de estar aqui à frente, né, eu gosto de estar ouvindo as histórias, a percepção, os aprendizados das pessoas e que você está aqui na live, compartilhe, né, a sua visão, a sua experiência sobre esse tema, que eu acho que é muito relevante e muito presente hoje em dia. Então, como eu estava falando, a mulher, eu vou trazer um dado aqui muito expressivo, 50% das mulheres, elas estão em na questão corporal, elas estão no peso saudável. Só que tem um outro dado que chama a atenção. 80% dessas mulheres, elas estão insatisfeitas com o seu corpo, com a sua imagem. Elas têm uma tendência, né, no mundo de hoje, querer emagrecer.
Então foi feita uma pesquisa em relação à anorexia, que é o extremo da distorção do próprio olhar, e um grupo de mulheres saudável. Nessa pesquisa foi constatada, na verdade foi feito um teste de percepção, aonde esses dois grupos olhavam para uma pessoa e tinha uma porta onde essas pessoas teriam que passar. Então a percepção desses dois grupos, tanto do saudável e tanto da anorexia, né? Ambos os grupos falavam que as pessoas que fossem passar por aquela porta específica iriam conseguir passar ali. O que chamou a atenção logo em seguida foi, no momento que essas anorexicas, né, iriam passar ali, elas falavam que elas não iam conseguir passar, que elas não conseguiriam. As saudáveis sim, mas elas não. Para você que não, né, você está vendo essa live pela primeira vez, essa live é a segunda parte desse mesmo tema. Vai ter a terceira parte, porque como eu falei, foi um assunto que repercutiu muito. Eu tive muitos feedbacks em relação a esse tema e é muito atual. Então, anorexia é a pessoa, ela tá magra, só que quando ela olha no espelho, ela se vê gorda. Então, às vezes ela tá com, vamos pensar aqui, 40 quilos, 42 quilos, enfim, e ela tá achando que ela tá obesa. Tá com 60, 80, tá achando que tá obesa. O que acontece, né, que eu falei um pouco isso na primeira live sobre esse assunto. Esse conceito de corporal das mulheres, ao longo dos anos, né, da história do mundo, ele foi se modificando. Antigamente, uma mulher mais cheia era sinônimo de ser saudável. Com o passar do tempo, né, com a questão do estilo de vida, academia, né, alguns padrões começaram a mudar. E hoje em dia, essa questão da um único padrão para todas, aonde todas, né, cada uma tem a sua particularidade, tem que caber nesse padrão. Aí é que começa o sofrimento e o desafio de todas elas. Porque ela começa a ver, né, e isso é um dado, né, se a gente reparar, que começa na adolescência. Então, quantos adolescentes, né, mulheres, estão ali assistindo na mídia, celular, rede social, Instagram, vendo a vida, né? E tem essa questão também da vida de modelo, por exemplo, né? Se a gente for reparar, uma das últimas formas, Cris, seja bem-vinda, a última forma, em termos de padrão, né, uma reportagem, a mulher era super magra e hoje a sociedade vê aquilo como algo saudável e não é saudável. Então, as mulheres vendo isso, né, cria-se, né, uma distorção aí inevitável, porque essa imagem corporal baseado nesse padrão. Então é algo que a gente precisa estar muito atento, e você que é mulher, atenta para isso.
E, e esse fato, né, dessa distorção corporal, dessa imagem, dessa percepção da imagem corporal, vai o que? Afetar a autoestima. Consequentemente, isso vai gerar uma ansiedade e pode levar a uma depressão. Então, como eu falei no início da live, preste atenção nesses 3 itens: autoestima, ansiedade e depressão, que pode estar ligado, né, a distorção da percepção da imagem corporal pode afetar e levar a esses 3 elementos. Por isso hoje, né, como eu falei, esse quadro é para falar sobre depressão e ansiedade. Surgiu de acordo com a demanda na clínica, que existe muito sobre ansiedade e depressão. Então eu criei esse quadro como uma forma de informar essas pessoas que chegam sem informações, e aquilo que se tivesse informação, poderia ser cuidado, ser mediado, saber qual o melhor tratamento, talvez a melhor abordagem ali pode ser o psiquiatra inicialmente, pode ser o psicólogo, ou então vai ter momento que vai ser os dois, né? Porque o psiquiatra, porque ele tem, né, ele é formado em medicina e ele vai poder receitar remédios. Então, em alguns casos, vai ser preciso usar medicamento, tanto na depressão como na ansiedade, tá? Eu, como profissional, né, de saúde psíquica, comportamental, eu evito ao máximo, mas tem casos que tem gente que nem sai de casa, não sai nem do quarto. Então, nesses casos, às vezes, né, ou então com ideias suicidas, então o quadro de depressão está muito elevado. Às vezes é inevitável, é preciso, é urgente. O que é a depressão? Depressão é insuficiência da serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, através do exercício físico, você consegue produzir algumas químicas. Eu sempre digo que nós somos farmácia ambulante. Então, como farmácia ambulante, a gente tem a condição de produzir tudo que a gente precisa. Só que a desinformação, o não conhecimento leva a ter acesso a essa fonte. Se soubesse, poderia ter evitado ou evitar a série de questões. Então, baseado nessas demandas, né, da clínica que eu faço, que eu atendo as pessoas, surge muito essa demanda. Então, criar um quadro justamente falando sobre isso. E aí hoje, né, seguindo essa linha que eu falei, da distorção da percepção da imagem corporal da mulher, e eu vou falar um pouco mais da depressão. O que é depressão, né? Na linguagem comum, indica um estado de tristeza e desânimo diante de um acontecimento desagradável. Então, do ponto de vista psiquiátrico, faz referência a um quadro clínico preciso, né, que é o distúrbio depressivo, caracterizado com sintomas biológicos e psíquicos espontâneos, aparentemente desproporcionais em intensidade e duração de acontecimento que o provocam. Eu sempre digo que a depressão ele é focado no passado. A pessoa fica presa ao passado. Uma pessoa ansiosa, ela está focado no futuro. 98% dos pensamentos ela está focada no futuro. Ela tem receio no que vai vir a acontecer. Ela traz algo muito negativo no que pode vir a acontecer. Ela pensa em uma catástrofe. Então, o olhar dela tem um olhar de distorção em relação aos fatos. Então, 90 e poucos por cento do que ela pensa não é real. E uma pessoa depressiva, ela está presa, ela fica ali indo e voltando naquele fato. Pode ter ali culpa, né, mágoas, ressentimentos,
E é preciso ter todo um processo para ressignificar isso, para que aquilo não prenda, né, a atenção. Aline, seja bem-vinda. Que não prenda a atenção daquela pessoa naquele fato. E o excesso de presente é o estresse. Um exemplo, né? Uma pessoa, ela no sábado, ela ia ter uma folga e de última hora o patrão falou que ela não ia ter essa folga no sábado, e ela já tinha programado tudo para sair, talvez com o marido, com os filhos, e de última hora o patrão falou: fulano de tal ficou doente, você vai ter que vir aqui e tal. E aí na hora que ela está trabalhando, ela fica pensando aonde ela poderia estar. Tá na praia, passeando com o marido e tal, e não está ali trabalhando ali naquela hora. Então, ela está ali, mas ela está pensando nesse momento que ela teria e não vai ter mais. Então, é um excesso de presente. E, então, seguindo essa questão da depressão, a depressão pode ser analisada por meio de referências de médicos e psicológico. Então, pelo referencial do médico, o CID-10, né, são referência psicológica descrito também aqui. A depressão é um transtorno de humor grave e frequente. O humor tem uma função adaptativa para a sobrevivência dos seres humanos. No humor normal, as reações e os determinados eventos são adequados aos estímulos ambientais. No transtorno de humor, a pessoa interpreta o ambiente de forma distorcida. As reações ao ambiente podem ser físicas, né, calor, dor, frio, e psíquicas, tristeza, alegria e ansiedade. Pegando esse ponto da distorção, como eu falei, tanto a depressão como a ansiedade tem uma distorção aí da percepção da realidade. Uma pessoa depressiva, ela está mais sensível, ela potencializa aquilo que ela está sentindo. Se é tristeza, ela vai potencializar a tristeza, ela vai ficar mais tempo ali naquele fato, tá? No transtorno de humor, a pessoa interpreta o ambiente, né, distorcida, e situações de depressão são relatadas desde a antiguidade. A descrição, que é atualmente denominada como transtorno de humor, aparece em documentos antigos. Então, no Velho Testamento, por exemplo, a história de Saul, na Ilíada, né, de Homero, o suicídio de Ajax, Hipócrates usou os termos mania e melancolia. O médico romano Celso descreveu melancolia com grego de melan, negra, né, e chole, de bile. Então, com a depressão causada pela bile negra. Então, em 1889, o Cal e o Emil também trouxe a psicose maníaco-depressiva. Então, podemos considerar a depressão como as mais comuns das doenças tratadas pela psiquiatria na atualidade. É muito provável que as pessoas confundam o estado de tristezas normais da experiência diária com depressão. Assim como acreditam na depressão como uma doença incurável, quando na verdade ela pode ser um estado momentâneo, tratado adequadamente, pode ser revertido. Segundo Nardi, a tristeza é um sentimento humano normal e corresponde a uma resposta à frustração, decepção, perda ou fracasso. A tristeza diminui com o tempo e a aceitação de perda.
Ao contrário, a depressão é uma doença de sintomas físicos e psíquicos bastante claros e intensos que ocorrem na ausência de um fator ambiental desencadeante ou desproporcional ao evento estressante. Então, assim, frustração, a gente está, por exemplo, a gente está em uma época aqui do imediato. Voltando a essa questão da imagem corporal, tudo é para ontem. Então, se você começa a fazer algo e você, sei lá, para perder peso, e você não tem aquele resultado que você vê, talvez da vizinha ou daquela modelo, daquela atriz, que você não consegue alcançar, então fica na parte ideal. E aquilo se torna uma frustração para você, uma decepção. Isso, né? É isso que a gente está vendo hoje, tá? Eu estou pegando isso, existe a questão da depressão. Às vezes a pessoa está no Instagram, tá usando Photoshop, e a pessoa está achando que é o real da pessoa ali. Então, se é Photoshop, ela nunca vai alcançar aquilo. Então, isso nunca vai ser atendido. Então, a sensação de frustração pode ser muito grande. Então, a gente está no mundo onde tudo é imediato, ainda existe um ideal que as pessoas não alcançam. Então, a gente tá pagando para ficar frustrado. Então, é preciso a gente rever algumas coisas, né? Porque isso vai fazer diferença, principalmente na fase da adolescência, que é a fase, principalmente, né, das meninas ali, de comparação imensa e o olhar para o corpo, né, e transformação do corpo, que é o processo da adolescência. Então, são 6 sintomas de desamparo aprendido que em relação à depressão, né? Dificuldade na inibição de respostas voluntárias, tendência cognitiva negativa, curso temporal, redução da agressividade, perda de apetite e alterações fisiológicas. Depressão, né? Depressão reativa, quando provocada por reação a um fato externo, e depressão endógena, aquele que vem de dentro, né, causada por fatores genéticos ou bioquímicos. Esse bioquímico quer dizer o quê? A insuficiência, por exemplo, da serotonina. Então a pessoa pode vir a ficar depressiva por causa disso. E a depressão reativa tem um caráter mais leve e a endógena é mais grave. Jô, seja bem-vindo. Então, já a psicose depressiva é tão grave que a pessoa perde o contato com a realidade. Então, assim, eu estou trazendo um pouco mais essa questão da depressão, né? Para que você entenda a gravidade da depressão. E vários, né, tem vários tipos de depressão, eu já falei algumas vezes aqui, mas nesse caso aqui específico, vou retomar porque é algo que acontece muito na linha de raciocínio que eu estou trazendo para vocês. Então, a depressão como um transtorno complexo, com a série de importantes dimensões psíquicas, esses componentes psicológicos ocorrem nos comportamentos de autorregistro, autoavaliação e autorreforço. Da seguinte maneira, as pessoas selecionam acontecimentos negativos, apresentam dificuldade para trabalhar a longo prazo, são perfeccionistas, atribuem para si comportamentos negativos e para o externo acontecimentos positivos. Administra a si mesma recompensas contingentes, insuficientes e administra a si mesma uma autopunição excessiva. Então, a partir disso que eu acabei de falar, o perfeccionismo nada mais é que uma super exigência. A régua, eu subo a régua
eu mesmo subo a régua, eu mesmo não alcanço essa régua. Uma autocobrança muito grande, aonde você não vai alcançar esse padrão que você mesmo colocou. E é o que é que acontece hoje, na atualidade, com a mídia, com a exposição da imagem, né, das pessoas na mídia. É uma régua elevada, que pode ter Photoshop, as pessoas mostram uma vida que não é real, só é ali para as mídias, né, para as redes sociais, e muitas vezes aquilo tudo é mentira. E ela está tomando aquilo como realidade e aquilo acaba sendo algo que não alcança. Ela não consegue alcançar aquilo. E o real, né, vamos pensar, né, que as pessoas estão postando que estão sempre felizes e tal, e por trás está um quebra-pau, uma briga, uma coisa que pela foto nem se mostra. E aí ela olha para a vida dela, que está o tempo todo brigando e tal, se é um casamento, se é a questão dos filhos, enfim. Então é algo para a gente ficar atento, tá? Eu vou trazer um pouco dessa questão da mídia. Doutora Paola, seja bem-vinda. Eu vou trazer um pouco dessa questão da mídia, como isso pode trazer sofrimento para, né, o foco aqui são mulheres, mas de forma geral tem tido sofrimento elevado, tá? Então, realidade virtual, sofrimento real. Então, o chamado Social Media Day, ou Dia das Mídias Sociais, né, foi criado para celebrar os impactos positivos nas redes sociais do mundo e na sociedade. Ele é comemorado dia 30 de junho, né, todo ano. E é um portal de notícias, né, sobre tecnologia e negócio, e a revolução trazida pelas redes sociais é inegável. Mas o paradoxo disso são os aspectos negativos dessa nova forma de se relacionar, que também são evidentes. No caso de crianças e adolescentes, isso é ainda mais significativo. Eu falei da adolescência, e adolescência, né, para as mulheres, né, as meninas. E o estudo ao redor do mundo aponta para uma crise de saúde mental ancorada na relação que os jovens têm com os canais de mídia social, como Instagram, Facebook, TikTok. Então, em um depoimento que foi feito no Senado dos Estados Unidos, avalia o impacto negativo das plataformas e a responsabilidade das corporações que controlam todo esse processo aí. Então, merece atenção e esclarece que a saúde mental dos adolescentes ao redor do mundo teve uma piora considerável a partir de 2010, coincidindo com o crescimento das mídias sociais. Então, houve percebido um aumento de impacto de transtorno de humor, e como ansiedade e depressão. Existem várias explicações para adolescentes serem mais suscetíveis a efeitos nocivos das mídias sociais. A imaturidade do cérebro, a propensão a copiar comportamentos que estão entre fatores identificados por diferentes pesquisas, e a adolescência ainda é uma fase mais vulnerável por se tratar de um momento de construção de identidade, quando a busca por um sentimento de pertencimento é ainda maior. O tempo de exposição é o outro ponto significativo. Com uma permanência online cada vez maior, as mudanças comportamentais
e as consequências cognitivas e emocionais também se tornam mais graves, acarretando problemas relacionados à atenção, depressão e ansiedade. Compartilhe essa live, curte essa live, porque a importância desse assunto é mais atual que a gente possa imaginar, tá? E um relatório recente, né? Curte essa live aí, gente. Curte essa live e compartilhe. E se você está vendo esse vídeo no canal do YouTube, deixe seus comentários, o que você acha sobre esse assunto. Você que está assistindo também, deixe os seus comentários aqui, porque a sua opinião é muito importante, né? Então, um relatório recente no órgão regulamentador de comunicações do Reino Unido apontou que crianças e jovens de entre 3 a 17 anos já são usuários assíduos das redes sociais. Segundo a pesquisa, a proibição de uso dos menores de 13 anos, estabelecida pelas próprias plataformas, não é um impeditivo real. A maioria deles já tem um perfil próprio antes de completar essa idade, e cerca de 30% das crianças de 5 a 7 anos está presente ao menos em uma plataforma. O número sobe para 60% para a faixa etária de 8 a 11 anos e chega a 89% entre 12 a 15 anos. Outro dado alarmante é o fato que 62% dos participantes acima de 8 anos afirmaram ter um perfil conhecido pelos pais ou outro apenas para amigos. O levantamento ainda descobriu que há cerca de 16% das crianças com idade entre 3 a 4 anos assistem vídeos do TikTok. Como é assustador esses dados? Outro estudo realizado por cientistas do Reino Unido e da Holanda demonstrou que como a utilização dessas plataformas pode afetar o bem-estar e o desenvolvimento de meninos e meninas, né? E dentro de um artigo, né, pesquisa, comprovou o comprometimento da saúde mental de adolescentes, em especial das meninas. Como eu falei, o nosso tema aqui é mulheres e não tem como não trazer esse dado para vocês. A pressão sofrida por elas pode ser vista de forma clara já a partir dos 11 anos. Já os efeitos negativos são percebidos em garotos um pouco mais tarde, entre 14 e 15 anos. O uso intensivo das redes tem impacto na autoestima, na percepção do próprio corpo e na satisfação da criança e adolescente tem com a sua própria vida. Olha aí, ó. Autoestima, percepção do próprio corpo e satisfação com sua própria vida. São esses 3 elementos que vão gerar ansiedade e depressão. Então, eu fiz questão de trazer essa passagem para que você possa ter a reflexão qual mundo a gente está. E ter atenção, se você é mãe e você é pai, ter essa atenção com os adolescentes aí. Não só adolescentes, mas crianças também. Essa quantidade de tempo nas redes sociais e como eles estão processando isso. Comparação, autoestima, o ter ou não ter algo. Esse ideal que a sociedade, que é a gente também, né, implanta. E é preciso a gente estar atento a tudo isso. Então, esse tema é super relevante, tá? Essa é a segunda live sobre esse assunto. A minha pretensão é ter o terceiro, talvez até o quarto, sobre isso. E, né, que você participe, compartilhe essa live pela importância que é. E qualquer dúvida que você tiver, pode mandar mensagem no direct, pode deixar nos comentários aqui abaixo.
Se você vai assistir você está assistindo no YouTube, deixe seus comentários aqui, o que você acha, se você passou por isso, se você tem alguém próximo a você que passa por isso, como é que ela se sente, se ela está em sofrimento, o que ela compartilha com você, se essa pessoa é você, compartilhe sua experiência, porque pode servir para essas outras pessoas, para que ela caia na real que não é só ela que passa por isso. Então isso é o cenário de hoje, gente. Tá? Quero enfatizar que toda segunda-feira eu estou aqui trazendo assuntos da ansiedade e depressão. Como eu falei, a minha pretensão é ter outras partes desse mesmo tema. Dia de quarta-feira eu trago assuntos, eu trago filmes, né? Para que a gente possa trocar aprendizados. Cada semana um filme. E o filme dessa semana é Ensinando a Viver, né? Conta a história de é um diretor, né, de cinema. Ele, quando criança, também ele tem sua fase esquisito, né? Ser uma pessoa esquisita e antissocial. E esse garoto, né, que ele ele tem a oportunidade de adotar uma criança, e essa criança ele tem as mesmas características dele quando era pequeno. Talvez isso chame a atenção dele e mexa tanto com ele a chegar ao ponto de querer adotar esse garoto. E aí, né, todo o decorrer desse filme é justamente como lidar com isso, né? Ele vai trazendo alguns pontos interessantes da psicologia, né? Então é bem interessante que você esteja na quarta-feira, mas já assista desde já, tem no YouTube. Dia de quinta-feira eu trago assuntos da psicologia, coach, inteligência emocional, autodesenvolvimento, e estou aberto a sugestões, né? Manda também no direct, nos comentários, e sinaliza para mim, tá? Quero agradecer a audiência, forte abraço, gratidão, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau, gente.